Queridos, vamos ler a palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo. Livro de Lucas, capítulo de número 18. Graças a Deus. Versículo de número 1. Lembrando que nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus. Livro de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 1. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel, amém? Graças a Deus, aleluias. Livro de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 1. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Você que está nos ouvindo na sua casa, abra conosco também a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 18, versículo de número 1. Glória a Deus, aleluias. Graças a Deus. Todos encontraram a palavra de Deus? Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 1. Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Levante as suas mãos para os céus. Levante as mãos, diga comigo: meu Pai. Só chama de Pai quem é filho. Meu Pai, fala comigo pela Tua palavra, amém? Assentai-vos, queridos, por favor. Desocupai as vossas mãos. Oh, glória a Deus. Queridos, Jesus está vindo, dentro desse texto que nós lemos, Jesus está vindo de um discurso, ou seja, de uma pregação a respeito da sua vinda, a vinda súbita do reino de Deus. Jesus, ele vai falar a respeito de alguns pontos escatológicos. O que é escatologia? Escatologia é aquilo que se fala ou aquilo que se estuda sobre o fim dos tempos, a vinda do Senhor Jesus, agora na sua segunda edição. Então Jesus, ele vai trazer alguns pontos a respeito disso. E para complementar a sua palavra, para complementar o seu discurso, Jesus, ele vai trazer a nós uma parábola. E essa parábola, Jesus, ele vai nos contar ela sobre o dever de orar. Lembrando, queridos, que Jesus não está falando que orar é um favor, que orar é quando tiver oportunidade. Ele está falando a respeito do dever de orar. Oração é algo que eu tenho na minha vida como um cristão, como todos nós que somos cristãos, nós temos na nossa vida como um dever. E o que é um dever? O dever é uma obrigação.
Pastor Kennedy, você está dizendo para mim que eu, como crente, sou obrigado a orar? Exatamente. Nós, como servos do Senhor, nós temos o dever, a obrigação. Eu que professo a fé em Cristo, eu sou obrigado a ter uma vida de oração. E queridos, tem muitas pessoas que às vezes não entendem muito bem isso e levam essas coisas por uma questão de sentimento. Tem pessoas que às vezes agem da seguinte forma: eu não oro porque eu não senti de orar. Eu não vou ao culto de oração porque eu não senti de orar. Eu não senti de ir ao culto de oração. Eu não venho ao relógio de oração, ou seja, às 12 horas de oração, que eu ainda não senti no meu coração. Mas a Bíblia em momento algum nos diz que a oração deve ser por sentimento. Se você for esperar, eu for esperar, nós vamos esperar sentir para orar, querido, nós vamos orar quando, né? Nós vamos orar quando? Por isso que a obrigação do cristão é orar. O dever do crente é orar, é buscar a Deus. E todas as vezes, agora olhe para cá, o mais espantoso disso tudo é que quando eu deixo de orar, eu já estou em pecado. Porque eu não estou seguindo aquilo que é a minha obrigação, que Jesus mesmo disse. Falando a respeito do dever de orar. Eu tenho dever, todos nós temos direitos e deveres, e um dos nossos deveres é orar. É o meu dever. É a minha obrigação. E todas as vezes que eu não oro, que eu deixo de orar, eu estou praticando um pecado chamado de desobediência. Se Jesus me manda orar e eu não oro, eu estou desobedecendo. É ou não é? Se Jesus me manda orar, se Jesus me manda buscar e eu não busco, eu estou desobedecendo. E sabe o que é o pior de tudo, querido? Olhe para cá. Sabe o que é o mais problemático disso tudo? Além de desobedecer a Deus, eu abro portas. Quando eu não tenho uma vida de oração, eu abro portas para o pecado entrar na minha vida. Quem não ora abre portas para o pecado entrar, mas quem ora fecha a porta para que o pecado não entre. Só para te dar uma despertada aí, a porta para o pecado está aberta ou está fechada na tua vida? Todas as vezes que eu oro, todas as vezes que eu tenho uma vida de oração, eu fecho a porta para o pecado. E é interessante que isso é muita verdade, irmão. Que quando às vezes você está numa situação difícil, mas você está orando, você até pensa assim: nossa, se eu não tivesse orado, eu ia meter a mão na cara. Mas ainda bem que eu estou orando. É assim ou não é? Nossa Deus, mas que estresse, da vontade de... Meu Pai do céu, mas graças a Deus que eu estou orando. Olha como é que é a oração vai fechando a porta, a oração vai fechando a porta, a oração fecha a porta. Posso ouvir um glória a Deus aí ou está difícil? É por isso que o diabo luta tanto para que nós não oremos. É por isso que o diabo luta tanto com a igreja, com os servos de Deus, para que nós não tenhamos uma vida de oração. Porque o diabo sabe que quando alguém tem uma vida de oração, a porta para ele está fechada. O diabo sabe que quando nós temos uma vida de oração, ele não tem oportunidade, ele não tem chance, ele não tem brecha. Quando a gente tem uma vida de oração, irmão, porque conciliar pecado e oração não dá. Ou você escolhe um, ou você escolhe outro. E quando eu escolho a oração, o pecado ele tem que arrumar as malas dele e ir embora. Eu não posso conciliar as duas coisas. Aleluias. Agora, Jesus vai dizer a respeito de orar sempre e nunca desfalecer. Repita comigo: desfalecer. Ficou feio, viu, irmão? Vamos lá, desfalecer.
que é desfalecer? Desiste. Jesus está dizendo o quê? Olha, vocês têm o dever. Eu vou falar uma parábola para vocês a respeito do dever de orar. Vocês são obrigados a orar. Vocês devem orar. É obrigação na vida de vocês orar. E nunca, sabe o que é nunca? Em hipótese nenhuma, em chance nenhuma, em parte nenhuma da sua vida, se tiver triste, se tiver alegre, nunca, se tiver abençoado ou na prova, nunca desistir, nunca olhar para trás, nunca regressar, nunca desfalecer. Vocês não têm o direito de desistir. Olha para cá. Jesus está dando a ordem para nós não desistirmos. E se eu desisto, eu também estou pecando. Desobediência. Jesus falou para mim não desistir. Jesus falou para mim não desfalecer. Jesus falou para mim não olhar para trás. E deixa eu te falar uma coisa, seja obediente então, nós todos sejamos obedientes, olhando sempre para Cristo, não olhando para trás, não olhando para a direita nem para a esquerda, mas olhando sempre para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele. Posso ouvir um glória a Deus aí ou está difícil, irmão? Cadê aqueles que decidiram não desistir? Levante a mão e dê um glória para Ele. Orar, olha o dever. Orar, diga comigo, orar. A oração é algo comum para você ou algo estranho? É engraçado, irmão, eu fico com uma ira santa, como diz, né? Como disse a própria palavra, com uma ira santa com gente. Tem gente no nosso meio que diz que não gosta de orar. Você sabia disso? Deixa eu aqui esperar o momento da oração acabar e eu... Tem gente que às vezes fica até esperando em casa. Não, eu vou esperar das 7h30 e vou para a igreja, porque eu sei que quando eu chegar na igreja a oração já acabou. Ai, irmão, Jesus vai pegar você, viu, irmão? Ô, glória. Se Jesus pegar é bom, né, irmão? É ou não é? Não pode é o diabo pegar, né? Maravilha. Jesus vai continuar dizendo, vocês têm, eu vou contar uma parábola para vocês a respeito do dever de orar. Esse dever de orar é orar sempre. Olha o que Jesus está dizendo, de orar sempre. Não é só quando o negócio está ruim, não. Não é só na virada do ano que você faz um monte de promessas para Deus e não cumpre, não. É orar sempre e nunca desfalecer, e nunca desistir. Aí Jesus vai dizer, e havia numa cidade um certo juiz. E esse juiz, a Bíblia diz que ele não temia a Deus, ele não temia ao Senhor, e nem respeitava homem nenhum. Ô juiz atribulado, hein, irmão? Meu Deus do céu. Nós estamos falando de oração. E a Bíblia diz que uma viúva, ela vai procurar um juiz. O que Jesus está querendo dizer com viúva, juiz e oração? Aquela mulher procura o juiz, quem está comigo diga amém. Aquela mulher procura o juiz porque ela precisa de justiça. Sim ou não? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês e vocês vão entender onde eu quero chegar. A sua necessidade, ou melhor, vou trocar as palavras, as pessoas que você procura combina com a sua necessidade. Ela precisa de justiça e vai procurar um juiz. Se eu preciso de paz, eu tenho que procurar aquele que dá paz, não é? Aleluia! Agora deixa eu fazer uma pergunta. As pessoas que você tem procurado, elas combinam com a necessidade que você tem? Aleluia!
elas combinam com a resposta que você precisa. E eu vou até abrir aqui um parênteses, olhe para cá por favor. Eu vou até abrir um parênteses aqui a respeito de relacionamentos humanos agora. Eu vejo pessoas que às vezes têm uma necessidade, mas estão procurando pessoas totalmente erradas. Eu vejo pessoas que às vezes precisam de um conselho e estão procurando pessoas totalmente desgovernadas. Eu vejo pessoas que às vezes precisam de uma palavra amiga, mas vai procurar aquele que nem palavra tem para ele. Oh meu Deus do céu, procure a pessoa certa e ele vai te dar a resposta certa. Diga amém, Jesus. Esse homem, olhe para cá, esse juiz, eu entendo ele como uma pessoa ímpia. O que é uma pessoa ímpia, pastor Kennedy? É uma pessoa do mundão, é uma pessoa que, né, ouve funk, que não sei o que. Uma pessoa ímpia, querido, é uma pessoa que não obedece às leis de Deus. Está no dicionário. Uma pessoa ímpia é aquele que não obedece os mandamentos de Deus. Então quer dizer que não tem só ímpio no mundão, não. Aleluia. Esse homem é ímpio. Ele não respeita Deus, ele não respeita homem, ele não respeita nada. Aí sabe o que é engraçado? Às vezes eu olho assim, eu estava lendo essa palavra, eu estava refletindo. Às vezes tem pessoas que respeitam os homens, mas não temem a Deus. Você já viu gente assim? Tem gente que respeita o homem, respeita o juiz, respeita o delegado, respeita uma autoridade, mas não teme a Deus. E já tem uns que temem a Deus, ou diz que teme a Deus, mas não respeita o homem. Aí eu entendo, querido, uma coisa, e o Espírito Santo de Deus ministra uma frase ao meu coração, que aquele que teme a Deus, ele também ama os homens, ele também respeita os homens. Eu vejo pessoas que às vezes que dizem que temem a Deus, mas é estúpido com todos ao seu redor. Eu vejo pessoas que às vezes que dizem que temem a Deus, mas são pessoas grosseiras, ignorantes, machucam as pessoas. São pessoas que elas não escolhem palavras, não pensam o que dizer. São pessoas que vão bombardeando os outros. Tem gente que diz que teme a Deus, mas é gente amarga, não tem um sorriso no rosto, não tem um abraço para dar para ninguém, não tem uma palavra de conforto para dar para ninguém. Querido, quem teme a Deus ama os homens. Quem teme a Deus ama os homens. Aleluia. O meu temor a Deus, a minha vida com Deus, se reflete da forma que eu trato as pessoas. Se reflete da forma que eu trato os meus irmãos, que eu trato as minhas irmãs. Se eu sou uma pessoa que, com todo o perdão da palavra aqui, mas se eu sou uma pessoa que só saio por aí dando coice nos outros, eu estou precisando aprender a temer a Deus. Porque não dá para conciliar, não dá para ser os dois juntos. Uma pessoa que teme a Deus, mas não respeita os homens. Uma pessoa que teme a Deus, mas não tem um amor exalado para os homens. Não teme a Deus, mas não tem harmonia com os homens. Não dá para ser os dois. Não dá para andar. Ou você ama aos homens e não teme a Deus, ou você teme a Deus e tem que amar os homens também. Porque escrito está: como amará o homem ao Senhor Deus, que não o vê, nem o conhece, nem o toca, sendo que ele não ama o seu próximo, que está com ele todos os dias, que ele vê, que ele toca, que ele enxerga. Aleluia! Cuidado, viu, irmão? Aquilo que você é com as pessoas diz muito sobre você, diz muito sobre a sua vida com Deus. Aquilo que você é lá na sua casa, com a sua família, diz muito sobre aquilo que você é para com Deus também. A Bíblia diz que esse homem é ímpio, e eu entendo isso porque ele não teme a Deus, nem respeita homens, mas ele é um juiz. A Bíblia diz que ele é um juiz, e um juiz serve para julgar. E julgar o que? A causa de pessoas. Só que esse homem, ele não teme a Deus e nem gosta de gente. Ele não respeita homens. Aí como que uma pessoa dessa, olha para cá, como uma pessoa dessa vai ser juiz?
Se não teme a Deus, ainda mais no contexto que nós estamos falando, dessa época, não teme a Deus e nem gosta de gente, não respeita ninguém, vai julgar como? Se nem ele tem justiça para ele mesmo. Você está entendendo que as atitudes desse homem não estão concernentes, não estão combinando, não estão batendo com o cargo que ele tem? Posso pregar, irmão? As suas atitudes combinam com o cargo que você tem? Começou no fogo, eu não sei se vai terminar no fogo não, viu, irmão? As suas atitudes combinam com o cargo que você exerce, combinam com o cargo que você tem. As atitudes que você tem, elas estão assimiladas com aquilo que você apresenta para as pessoas. Se não tiver, querido, o Espírito Santo vai ter que fazer uma obra grande sobre a tua vida aqui hoje. Mas se tiver, o nome do Senhor será glorificado através de ti. Repita comigo: meu cargo tem que se relacionar com as minhas atitudes. É a mesma coisa de eu falar assim: eu sou um pastor, mas não gosto de gente, não gosto de conversar com ninguém. Tem uns aí sim, sabia? Sou pastor, mas não vem conversar comigo não, que eu não gosto, não estou afim não. As minhas atitudes não estão batendo com aquilo que eu estou exercendo. Eu sou obreiro, mas não gosto de obra não. Eu sou missionário, mas nem de missão eu gosto. Não sai nem da minha casa. Não bate. É evangelista sem evangelizar. Como é que é o negócio, irmão? Eu sou diácono sem servir. Eu sou presbítero sem ter posicionamento. Como é que faz? Como é que... Aquilo que eu exerço tem que bater com aquilo que eu sou. Eu vou repetir, eu sei que você está meio assim, mas eu prego assim mesmo. Aquilo que você exerce tem que ter consequência daquilo que você é. O nosso caráter tem que bater com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente exerce. Posso ouvir um glória a Deus aí, ou está entalado, irmão? Diga graças a Deus aí, irmão. A Bíblia diz que havia um juiz, e nessa cidade, que a Bíblia não fala qual é, havia também uma viúva. Repita comigo: viúva. Aí aqui eu entendo uma coisa. Talvez a gente pense assim: nossa, mas que cidadezinha ruim, porque tem um juiz ruim desse tanto, tem um juiz ruim desse jeito. Ou cidadezinha que deve ser uma lenha, né, irmão? Só que a Bíblia diz que também é uma viúva, uma pobre viúva, que denota-se viúva, mas fala a respeito de um sentido de desamparada, de uma mulher que está desamparada e luta pela sua justiça. De um lado tem um homem que é iníquo, que a Bíblia diz que ele é um juiz iníquo, e do outro lado tem uma mulher que clama por justiça. É por isso que eu nunca posso condenar um lugar por causa de uma pessoa só, porque por mais que o lugar às vezes eu tenha referência só daquela pessoa, eu tenho que entender também que naquele lugar existe gente clamando por justiça. Amém ou não amém? Aí a Bíblia diz que essa viúva, ela ia ter com ele, ela ia buscar ele. Só que é interessante, nos nossos dias até mesmo funciona assim ainda. Você não levanta da cama de manhã, lava o rosto, escova os dentes e fala assim: eu vou lá no juiz hoje que eu quero conversar com ele, quero resolver um problema. É assim que funciona? Não sei, se aqui em Ubá é assim, né? Mas em outras cidades não é assim não. Para você falar com o juiz tem que ter audiência, tem que ter advogado, tem que ter não sei o quê. É ou não é? Quem está aí, diga amém. Tem que ter tudo, né? Agendado. Aí eles vão lá e te comunicam o dia que você tem que estar no fórum. Não é assim? Só que essa mulher, ela não, irmão, essa mulher ela está quebrando.
ela está quebrando todo o método convencional do negócio. Essa mulher, ela está quebrando todo o método normal do negócio. Ela está indo lá, ela está com tanta sede de justiça, que ela está indo lá sem hora marcada, sem dia marcado, sem pessoas intervirem, sem pessoas remediarem a situação. Ela está indo lá em busca da justiça dela. E para quem já leu esse texto, para quem já leu esta palavra, vai saber muito bem que ela consegue a justiça dela, porque ela quebra os paradigmas. Ela quebra o modo convencional. Aí eu entendo, trazendo para mim e para a sua vida aí, eu entendo que nem sempre Deus vai fazer da forma convencional. Nem sempre Deus vai fazer da mesma maneira, porque tem pessoas que pensam que por Deus fazer daquele jeito, daquele método e daquela forma, Deus vai fazer agora dessa forma também. Às vezes Deus quer nos levar, querido, a uma experiência não convencional, para que nós entendamos que Deus não está preso a um método, Deus não está preso a uma estratégia. Ele faz na hora que Ele quer, porque Ele tem o poder para fazer tudo aquilo. Aleluia. Talvez Deus já te abençoou um dia, e quando Deus te abençoou, você viu que era bênção. Meu Deus, a porta que Deus abriu para mim era aquele estrondo. Oh, maravilha. Nossa, já comecei com um salarão, era benefício de não sei o que, era aquela bênção toda. Meu Deus, era só ar-condicionado, ficar sentado, assinando papel, atendendo telefone, que maravilha. Aí um dia, talvez pela questão do projeto de Deus, essa porta se fechou, e agora se abriu uma porta para você, que você já coçou a cabeça, você já pensou assim: eu acho que aqui não é meu lugar não. É seu lugar sim, querido. É Deus que não está fazendo da forma convencional, agora Ele está fazendo de uma forma não convencional. Ele está fazendo de outro método, de outra forma, de outra maneira. Mas entenda o propósito de Deus. E isso vou trazer para o lado ministerial agora. Cadê os obreiros para dar um glória a Deus aí, irmão? Tem obreiros que às vezes Deus te abençoa, querido, de uma forma tão linda, né? Não que as outras formas não sejam, todas as formas de Deus são maravilhosas. Deus te abençoa de uma forma tão linda. Meu Deus, a gente assume aquela igreja com aquele povão, né? Aquela bênção toda, aquele negócio todo. Aí de repente, daqui a pouco Jesus te sopra, te manda para um lugar que só tem vento e cachorro. Meu Deus do céu. Aí você pensa assim: não, Deus está querendo me desonrar. Ou melhor, tem uns que ainda falam: não, a igreja está querendo me desonrar. Não, querido, é Deus mesmo que soprou você, porque dessa forma Ele vai fazer diferente. Outra forma, Ele abriu as portas, tinha gente, tinha multidão, mas agora Ele está fazendo de uma maneira diferente. Deus, escute, irmão, Deus não vai deixar de te abençoar por causa das formas diferentes, de uma maneira ou de outra, começando na bênção ou na luta. Ele vai nos dar vitória, porque Ele abençoa aquele que não desfalece e que vai até o final. Quem aqui acredita nessa palavra? Ih, irmão, tá fraco, tá feio, tá frio. Bate mais palmas e dá glória. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus aí ou está agarrado? Modo convencional e modo não convencional. E tem gente que infelizmente não entende isso. Acha que Deus vai fazer sempre de uma forma só. Acha que Deus vai fazer sempre de uma maneira só. Acha que Deus falou que vai me honrar, mas tem que ser aquele negócio que estronde, que desce no céu, que arrebenta tudo. Deus pode fazer isso, pode, mas quando Ele não quer fazer também, Ele não faz. Ele trabalha de outra forma, Ele trabalha de outra maneira, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Não convencional ou convencional, confie no método de Deus, querido. Convencional ou não, normal ou anormal, confie no método de Deus, porque o resultado é vitória sobre a vida daquele que não desfalece. Ela não quer nem saber do jeito convencional. Ela vai lá no juiz. E a Bíblia diz que aquela mulher,
Ela vai dizer, ela vai o que, irmão? Tá feio o negócio hoje. Ela vai o que, irmão? E os ouvintes vão pensar assim: meu Deus, mas que porra. Ela vai fazer o que, irmão? Faça-me justiça com o meu adversário. Ela não vai colocar lá um cartazão, fazer barraco, bater na porta, chutar a porta. Ela vai simplesmente falar: faze-me justiça com o meu adversário. Você está entendendo que nós estamos falando de oração, né, irmão? E oração é falar. Tem muitas coisas que a gente precisa entender, que o negócio não é barraco, não é escândalo. O negócio não é na base do soco, na base da agressão. O negócio é falar, fala aquilo que você precisa, fala aquilo que você veio buscar, fala aquilo que está te acontecendo, fala. Quem gosta de falar, meu Deus do céu, dá vitória a Jesus para o teu povo. Quem gosta de falar com Jesus aqui, bate mais palma aí, meu santo, e dá um glória a Deus, ó meu Pai do céu. Fale. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui. Além de falar com Deus, nós também precisamos falar com os homens. E agora nós vamos entrar num negócio aqui muito sério. Porque às vezes mesmo, bem para menos assim, a gente fala com Deus e quase nada a gente fala com os homens. Talvez tem mães que você está falando com Deus a respeito do posicionamento do seu filho, mas o que está faltando não é somente você falar com Deus, mas é você falar com o seu filho também. Aleluia! Oh, glória! Deus! Às vezes o problema que está acontecendo no teu casamento, claro que nem todos, cada situação, mas grande parte dos problemas que estão acontecendo nos casamentos hoje é porque você não sentou com seu marido, é porque você não sentou com a sua esposa e começou a falar com aquela bênção. E tu está aí, ô Senhor, faz a obra, Senhor, faz a obra, Senhor. Já cansou de fazer campanha, o joelho já está até roxo, já está até preto, já está até grosso. O negócio, irmão, às vezes, não estou desqualificando o poder da oração de maneira nenhuma, não sou doido. Não estou desqualificando nem desfazendo o poder da oração, mas eu estou dizendo que você precisa falar aquilo que você precisa falar. Eu vou falar uma coisa aqui novamente, questão de pais. Às vezes a gente vai visitar umas casas que as mães e os pais estão fazendo campanha para Deus libertar os filhos do Free Fire. Meu Deus, senta com esse menino e fala com ele: a partir de hoje você não joga mais isso. Aleluia! Deus! É difícil, é ou não é? Que tristeza, hein, irmão? É difícil. Fale, querido. Pastor, eu tô orando para Deus fazer uma obra, porque aquela pessoa não gosta de mim, nós tivemos uma discussão. Eu estou orando, glória a Deus. Você está falando com Deus, agora vai lá e fale com aquela pessoa. Aleluia. Fale com ela, ou fulano, eu estou orando por ti, eu quero restaurar nossa aliança, eu quero restaurar nossa amizade. E aí, como é que vai ser? Você aceita o meu perdão? Você aceita? Fala, irmão. Fala, irmão. Aleluia! Diga glória a Deus. Ela vai dizer, ela vai falar. E o método dessa mulher é só esse, é só falar. E ela vai dizer: faze-me justiça contra o meu adversário. Eu vou voltar a repetir, eu sei que você é inteligente, está prestando atenção no que eu estou falando. O que essa mulher está pedindo mesmo, irmão? O que essa mulher está pedindo mesmo, irmão? É vingança? É o quê? Crente pede vingança? Crente pede o quê? Tem uns vingadores aí, viu, irmão? Vingadores não, vingativos, né? Deus, pode matar. Mexeu comigo, né? Mexeu comigo, Senhor, pode levar isso aí, porque isso aí não presta não. Tem muita gente assim vingativa no nosso meio, que ora para Deus fazer vingança por ele.
Ele não ora para Deus fazer a vontade dele, ele não ora para Deus fazer o querer dele. Ele ora assim: Senhor, pode matar, mexeu comigo, me ofendeu, ofendeu a minha família, ofendeu a minha casa, prepara e leva. Eu acho que nem pede para preparar não, leva de uma vez, Jesus. Meu Deus do céu, a Bíblia diz, querido, que nós devemos pedir pela justiça, porque a justiça de Deus não falha, e a justiça de Deus é sobre o seu povo, é sobre a sua igreja. Deus fará justiça por nós. Aleluia! Aí sabe o que é interessante? Irmão, você imagina a cena: uma mulher lá na sua porta, falando assim: faze-me justiça contra o meu adversário, faze-me justiça, faze-me justiça, faze-me justiça. Aí a Bíblia diz que esse homem, que esse juiz era tão atribulado, era tão, meu irmão, vazio de Deus, que ele não quis ajudar a mulher. Uma viúva, órfã, desamparada. Ele não quis. A vontade dele era essa: não quero, não vou fazer. Tinha condição para fazer, mas não quero. Até o momento, né? Não vou fazer, não quero, tenho condição, mas não faço. Isso é uma vontade humana que prevalece. Isso é uma vontade carnal que prevalece. Tinha condições, mas não queria fazer. Não quero, não quis. E nós devemos entender, queridos, olhe para cá. Nós devemos entender que na obra de Deus, quando alguém anda na carne, ela anda conforme as suas próprias vontades também. E há pessoas, queridos, entenda uma coisa: há pessoas que infelizmente, por viverem na carne, a vontade dela é maior do que tudo. São pessoas igual a esse juiz: não quero, não faço, não vou. E é por isso que há pessoas, querido, que você pode pregar a Bíblia inteirinha na cabeça dela, que se ela falar assim, conforme andando na carne, ela diz assim: não quero, não aceito e não vou. E aí? Não quis mexer, não quis ajudar, não quis fazer, não quis, pronto, é a atitude dele humanizada, é a atitude dele carnal, ele vive da carne. Só que de repente ele vai dizer: e disse consigo mesmo. Olha ele dizendo para consigo mesmo: eu acho que eu vou fazer justiça por essa mulher, para que essa mulher não me moleste mais, porque essa mulher já está me molestando demais. Eu acho que eu não vou fazer, eu vou ter que fazer justiça por ela, por mais que eu não ame a Deus, não tema a Deus, nem respeite os homens, eu vou ter que fazer justiça por essa mulher, porque essa mulher não desiste, essa mulher está aqui na minha porta, essa mulher aqui está clamando pela justiça, e eu vou fazer justiça por ela. Agora deixa eu olhar uma coisa: por mais que tem pessoas que tenham atitudes carnais e não queiram, ô irmão, não tem nada melhor que vença um coração duro do que uma coisa chamada perseverança, não desistir. Por isso eu quero dizer para você que talvez tem alguém lá na sua casa que ainda faz resistência quanto à palavra de Deus, ainda faz resistência à salvação. Não desiste não, irmão, que na hora certa Deus vai mudar, Deus vai transformar, Deus vai trabalhar, Deus vai virar a página, Deus vai fazer a sua obra. Não desista. Cadê aqueles que não desistem da sua casa? Bate mais, leba calabando, rebalabaia. Desiste não, irmão. Disse consigo: eu vou julgar a causa dessa mulher. Iníquo, não teme a Deus, mas ele disse: eu vou julgar a causa dela, vou fazer, vou realizar. Ah, como Deus abençoa quem persevera. Como que Deus abençoa quem persevera, viu, irmão? Aí ele vai dizer, disse consigo, na verdade, ele está falando com ele mesmo. E ele mesmo, olha para cá, eu vou finalizar aqui, é uma parte muito importante para que você entenda. Ele mesmo vai dizer assim: eu não temo a Deus e não respeito os homens. No começo da parábola,
Quem está contando a parábola é Jesus, e ele mesmo está narrando, ele mesmo está dizendo que havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens, sim ou não? E agora o próprio homem, na narração de Jesus, mas o próprio homem está dizendo: eu não temo a Deus, e não respeito homens. Irmão, é interessante que esse homem, ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele não teme a Deus coisa nenhuma. Ele sabe. Aleluia. Ele sabe que ele não respeita ninguém. Para ele não tem homem, não tem mulher, não tem nada. Ele não respeita ninguém. E sabe o que é o que mais pega? Das coisas que mais pega é que ele tem coragem ainda de falar isso. Porque tem uns que nem coragem de falar tem, né, irmão? Ele tem coragem de falar: eu não temo a Deus coisa nenhuma. Eu não respeito. Olha para cá que eu não estou pregando para a parede, não. Eu não respeito homem nenhum, eu não temo a Deus coisa nenhuma. Ele sabe quem ele é, ele tem coragem de falar quem ele é. Só que o problema maior é que esse homem, ele não tem a disposição para mudar. Ele sabe. Tem gente que sabe quem ele é. Tem gente que até fala para os outros quem ele é, mas parece que a cara não queima, né, irmão? Não tem disposição para mudar. Ele leva aquilo como um troféu, né? Ele leva aquilo com vantagem. Ele fala para as pessoas, ele sabe que ele é aquilo que ele está sendo, mas ele não tem coragem de falar assim: mas a partir de hoje eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher na questão das irmãs, porque a partir de hoje eu vou levar uma vida transformada. Você sabe quem você é? Sim ou não? Sim ou não? Você tem, agora é o que pega. Saber que você é fácil. Você tem coragem de falar para os outros aquilo que você é? Amém ou não amém, irmão? Esse irmão ficou triste, meu. Eu estou até preocupado agora. Você tem coragem de falar para os outros, falando: eu sou isso, graças a Deus. Eita glória, eu sou abençoado. Deus tem abençoado a minha vida tanto. Deus tem abençoado a minha casa tanto. Eu tenho coragem de falar para todo mundo aquilo que eu sou, porque eu creio que a presença dele está em minha vida, está na sua vida. Mas no caso desse homem, ele sabe que não está valendo nada, irmão. Ele sabe que não está valendo nada, e mesmo assim ele tem coragem de falar. E muitas pessoas são assim, além de coragem de falar, não tem coragem de mudar, na verdade. E muitas pessoas são assim, sabe o que é? Tem coragem de falar. E são pessoas, olha para cá, são pessoas que já receberam a informação que eles precisam. Irmão, tem gente que conhece isso aqui até mais que crente. É ou não é? Conhece a Bíblia até mais que crente. E por que não muda? Porque falta disposição para mudar. Tem a informação, mas não. Eu sou assim mesmo. Já viu gente que até fala assim: esse aqui é meu jeito, bobo. Esse aqui é meu jeito. Ih, jeitinho ruim, hein, irmão? Que jeito ruim, hein? Hã? Tem gente que ainda fala, é mesmo, tem gente que fala: eu vou morrer assim. Nasci assim e vou morrer assim. Oh, pobre coitado. Tu ainda não conheceu o Jesus que transforma, não, meu querido? Tu ainda não conheceu o Jesus que liberta, não? Querido, há um Jesus que transforma, que levanta do monturo e do necessitado. Há um Jesus que faz a grande obra. Já vou finalizar. E tem uns ainda que dizem assim: não, eu faço estudo, já conheço a Bíblia de capa. Tem nem vergonha, né, irmão? Conheço a Bíblia de capa a capa. Ele é simplesmente um pecador informado. Ele tem informação e continua na vida errada dele do mesmo jeito. Mas graças a Deus, eu quero ouvir um glória agora, viu, irmão? Graças a Deus que aqui tem um povo abençoado, que recebeu a informação, teve a sua vida lavada e hoje leva uma vida com Cristo, para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia.
Você que recebeu a palavra do Senhor, levante a sua mão e dê um glória para Ele. Diga comigo: meu Deus, me ajuda a orar e não desistir, em nome de Jesus. Quem recebe a palavra, bate mais palmas e dá glória. Bate mais palmas e dá glória.